Gente, depois de 1 ano sumida daqui, eu resolvi voltar. Simples assim. Mas por um assunto que eu acho que tem mais a ajudar muitas famílias, né, do que até eu mesma. E porque eu entendi também que esse 1 ano que eu fiquei sem o YouTube, eu fiquei 1 ano praticamente sem lembranças e sem recordações. Os vídeos anteriores pra mim, da minha gravidez e do Murilo até 1 aninho, que foi quando eu parei de fazer, são muito bons reviver. Ele assiste hoje em dia, né? E ele se vê pequenininho. Então, por isso que voltamos e eu estou muito feliz dessa retomada. Pra vocês que não me conhecem ainda, meu nome é Mariana, tenho um Murilo de 2 anos e meio. Agora, comecei o YouTube na pandemia, que estava grávida, sozinha em casa, e aí decidi compartilhar toda essa minha experiência. Deu super certo, a gente amou. Sou assessora de festas infantis, então adoro criança, tô nesse ramo aí da maternidade há algum tempinho. E a gente compartilha toda a nossa rotina lá no Instagram. E de 1 ano pra cá, eu vim compartilhando menos a rotina do Murilo, né? E as minhas seguidoras e vocês acabaram me cobrando isso, do porquê que eu parei, né? E é isso que eu tô aqui pra contar pra vocês. O porquê que a gente deu uma diminuída por conta do diagnóstico do Murilo. E antes de começar esse vídeo efetivamente, eu quero falar pra vocês que tudo que eu vou compartilhar aqui é da nossa rotina, é da nossa realidade, são as minhas verdades. Eu não sou médica, eu não sou nenhuma especialista de nada. Do diagnóstico, que foi em dezembro até agora, 4, 5 meses de descoberta, de muito estudo, de preparo para vir falar com vocês, né? Porque tem muita gente da minha família que não sabe. Eu tinha que me preparar. E não por mim e pela minha família, não por, assim, aceitar o diagnóstico, mas por saber como conduzir, saber como usar as palavras certas com vocês, porque eu sei que muitas famílias vão assistir esse vídeo, também estão passando por isso. Vocês sabem que a internet hoje é muito cruel, e eu quero que vocês vejam esse vídeo com olhos de amor, né? A uma mãe, uma família que está compartilhando essa história com vocês, a fim de ajudar muitas pessoas. Então vamos lá, gente. Começando. Eu vou fazer uma série de vídeos contando do diagnóstico, como a gente descobriu, como que a gente faz a nossa rotina agora. Então eu vou dividir em alguns vídeos para isso não ficar tão extenso. Eu sempre trabalhei com criança, gente, então, na verdade, assim, a minha vida inteira eu sempre fui apaixonada por criança. Eu tenho afilhados, eu já fazia os aniversários de toda a família, de todos os meus primos. E o Murilo, quando bebê, eu nunca percebi muitas características que me levavam a me perguntar se ele tinha alguma coisa. Mas uma coisa que me pegava muito, ele mamou até os 6 meses, mais ou menos, e ele nunca me olhou assim, né? Todo mundo falava assim, ai, porque amamentar e aquela troca de olhares e tal. E o Murilo, ele olhava e, né, olhava outras coisas, tava sempre prestando atenção em outras coisas. Então, aquele negócio de olho a olho ali da amamentação, a gente nunca teve, mas isso nunca me despertou uma luz, né? Eu só lembrei disso depois que veio o diagnóstico. Eu falei, meu Deus, realmente. E aí, por saber tantas coisas do desenvolvimento infantil, eu fui percebendo ao longo dele bebê que ele tinha algumas coisas diferentes de outras crianças, né? E outras muito evoluídas, né? Por exemplo, o Murilo com 5 meses começou a engatinhar. Menos de 1 ano ele já escalava tudo, ele subia em tudo, ele era muito inteligente. Ele pegava as formas, né? A gente deixava os brinquedinhos assim, as formas ele já encaixava nos buracos certos. Então, em algumas coisas, o Murilo era super evoluído. E outras coisas menos, né? Como, por exemplo, falar as primeiras palavrinhas, né? Eu acompanhava naquele aplicativo que vem dizendo os saltos e tudo batia. E aí, quando começou a falar assim, e agora o Murilo tem que estar falando pelo menos 2 palavrinhas, né? Ele tem que falar 3 palavrinhas. E eu, eita, não tá batendo. Ele fez 1 aninho e a gente já começou a levar em alguns lugares pra estimular. Eu levei em um monte de fono até achar a fono que a gente passa hoje. E todo mundo falava, ele é muito novinho, cada um tem seu tempo, né? Não tem problema. E aí a gente aqui em casa, lá com 1 ano e meio mais ou menos, a gente decidiu colocar ele na fono pra estimular mesmo. E foi ótimo. Quando ele fez 1 ano e 8 meses, ele começou a deixar de comer algumas coisas que ele já gostava de comer, né? E isso me acendeu um outro alerta aí, né? Ele sempre
Desde a introdução alimentar, comia de tudo, sempre aceitou tudo que eu dava pra ele comia, não tinha nada que ele não gostava, a não ser banana. E isso também me acendeu um outro alerta. A gente começou a sair mais com ele, frequentar outros lugares, e na escolinha ele vinha apresentando dificuldades de socialização com as crianças, né? Ele sempre preferia brincar sozinho do que brincar com outras crianças. E aí a gente começou a perceber que, tipo, a gente chegava nos lugares e falava, fala com ele, né? Abraça ele não queria. Começou a correr sem função, né? Chegava nos lugares e não conseguia ficar muito tempo no mesmo lugar. E aí a gente decidiu, com 1 ano e 8 meses, colocar ele também numa psicopedagoga. Ele já não estava muito legal no ano letivo, ele chorava muito para entrar na aula, não queria. Eu ia colocar o uniforme, ele gritava de chorar. Quem me acompanha no Instagram viu a minha agonia. E aí a gente tirou ele da escola e deixou ele só com a psicopedagoga, com a fono e com uma pedagoga em casa, para estimular ele, não deixar ele parado, né, para continuar em constante estimulação. Foi ótimo essas terapias, né? Nossa, cada vez mais, mesmo sem escola, ele ia evoluindo cada vez mais e fazendo coisas e falando mais palavrinhas e fazendo coisas que a gente nem acreditava, sabe? Olhava pra gente, pedia as coisas, começou a apontar, porque nem apontar ele apontava. Paralelo a isso, a gente também levando ele em neuro, os neuros pediram alguns exames que são os mais temidos das mães com crianças com atraso de fala, que é o beta. E a gente também fez a ressonância para ver se tinha alguma coisinha na cabeça dele. São 2 exames muito chatos, que eu vou falar sobre eles mais especificamente no próximo vídeo. E quando chegou o resultado dos exames, o neuro falou pra gente que não tinha nada, graças a Deus, que a gente precisava realmente levar ele em alguma pessoa que pudesse dar o diagnóstico para ele, porque com o neuro a gente não conseguia ter o diagnóstico, porque ele precisava acompanhar mais tempo o Murilo, para saber se ele tinha alguma coisa ou não. Falou pra gente ir numa otorrino, mostrar os exames, porque ele não via nada nos exames, mas era legal mostrar para uma otorrino. E aí a gente chegou na médica certa, na médica que deu o diagnóstico pra gente. E eu queria dizer que, assim, gente, mãe sempre sabe. Mãe sempre sabe que tem uma coisinha errada. Não é porque eu sempre trabalhei com criança, porque eu sou consultora materna, porque eu tenho muitas crianças na família, que eu percebi alguns desenvolvimentos dele que não estava ali no marco de desenvolvimento. Não é negócio de comparar. A gente sempre compara. Mesmo falando não pode comparar, a gente sempre compara. Todos os médicos falavam, ele é muito pequeno. Todas as terapeutas deles falavam, ele é muito pequeno, Mari, não se apega a isso, ele tem só 2 anos. E eu falava, gente, não é que ele tem só 2 anos, ele já tem 2 anos. E aí todo mundo falava assim, é diagnóstico só com 3 anos. E eu, gente, isso é tão antigo. Não é. Existe sim diagnóstico precoce, né? Existe sim, e o Murilo tem alguns traços de que ele tem alguma coisa e eu preciso saber o que é. Eu pesquisei a melhor médica, eu falei, eu quero ir na melhor médica, eu vou falar pra vocês quem é no próximo vídeo. Mas eu queria saber, né? Eu entrei naquela sala dela lá falando e pensando, eu preciso sair daqui com alguma resposta hoje. E no final, ela começou a prescrever o que era pra gente fazer com o Murilo. E ela falou, ele faz terapia? Faz. Então tá bom, vamos aumentar a terapia dele e vamos acompanhar, né? Daqui 6 meses eu vejo vocês de novo. Daqui 6 meses você vai me ver de novo, por quê? Porque eu quero ver como que tá evoluindo, né? Se com essa maior quantidade de terapias ele vai evoluir. Essa médica, ela é otorrino e foniatra, então ela é específica e ela é muito boa de diagnóstico precoce, né? Então eu sabia que ali eu ia ter alguma resposta. E se ela não soubesse é porque o negócio era realmente, o buraco era mais embaixo. Não, ela olhou pra nós assim com uma cara de tipo, você não sabe. Aí eu falei, não, doutora, né? Eu te falei, ninguém me contou ainda. Ela falou, Mari, o Murilo é autista? Tipo assim, parei, pensei, respirei, na hora eu chorei muito. Olhei pra ela e falei, obrigada, doutora. Obrigada por ter me falado, porque eu acho que todo mundo já sabia, todos os médicos que eu fui já sabiam, todas as terapeutas que eu fui já sabiam, só que ninguém me contava. Você
chegou falando pra mim que você não tinha diagnóstico, você já levava ele um monte de terapia, eu jamais ia imaginar que você não sabia do diagnóstico, senão eu até tinha mais dedos pra falar. Eu falei, não, doutora, foi ótimo. Ele ia e fazia as terapias porque eu já sentia que tinha alguma coisa diferente. E mesmo que não fosse autismo, que fosse outra coisa, ele tava atrasado em muitas coisas. Então, Mari, então é isso mesmo, você vai continuar com as terapias. O Murilo tem autismo leve, o nível 1, né, do autismo. Ele é muito inteligente, ele é muito concentrado nas tarefas, mas ele tem muitos traços que caracterizam o autismo, né? Ele tá dentro do espectro. O prognóstico dele é maravilhoso, você vai ver que, tipo assim, com 4, 5 anos, pode ser que ele até tenha alta das terapias, ele se iguale às outras crianças e ninguém não diz que ele tem. Olhando pro Murilo, não dá pra perceber. Ele tem alguns atrasos, realmente, não dá pra perceber. E tem gente que... E ela falou isso pra mim. Ela falou, e quando você contar, vai ter muita gente que vai duvidar de você. E vai dizer que você tá louca. Não se sinta louca, né? Faça o que você puder fazer de melhor pro desenvolvimento do seu filho. Pra que lá no futuro, ele não sofra ou sofra muito menos. Eu saí de lá, assim, leve. Super pesado o diagnóstico, né? Saí chorando mal, eu e o Henrique, a gente se olhava, a gente não acreditava, assim, sabe? Por um lado, eu tava feliz de saber, ele tinha 2 anos e 4 meses. Então, assim, eu soube precocemente, eu já tava fazendo as terapias, né? Ela pediu só para aumentar a quantidade, então assim, eu já tava no caminho certo. Então eu saí de um lado feliz e aliviada por já estar fazendo o que eu podia pelo meu filho, e de um outro lado devastada, né? Porque quando você engravida, você não pensa nisso. Ai, o meu filho pode ter autismo, o meu filho pode ter alguma síndrome, o meu filho pode ter alguma doença. E aí, para mim, o que foi difícil foi contar para as pessoas. Comigo estava tudo bem. Só que pra minha família, para as pessoas mais próximas, eu não pude esperar, eu tinha que contar, né? As pessoas percebiam, né? Eu tinha meu avô, minha avó, eles falavam, Mari, o Murilo é diferente, né? O Murilo não olha pra gente. E eu sempre disse, gente, calma, as crianças são diferentes, mas o Murilo é diferente, ele é mais diferente. Eu estou vendo isso. Eu estou pesquisando e quando eu souber eu vou falar pra vocês. Eu vou aqui colocar pra vocês coisas que o Murilo se enquadra no autismo e o que levou o diagnóstico do autismo leve, né? E o que ele não faz, por exemplo. Que muitos autistas, gente, o autista, ele é muito diferente um do outro. Mesmo tendo essas 3 categorias de leve, moderado e severo, um é muito diferente do outro. Então tem autistas leves que eu vejo e falo, nossa, o Murilo é muito diferente. Muito autista leve tem problema com sono. O Murilo dorme a noite inteira. O Murilo não tem flapping aparente, né? Só quando ele fica muito feliz que ele mexe as mãozinhas, mas ele no dia a dia não tem. Dificilmente o Murilo tem crises. A crise dele é muito leve, né? Acredito por ele ser muito novo ainda. Mas ele chora, se joga no chão e a gente pega ele no colo, abraça ou põe a música e ele já volta. E assim, o que o Murilo se enquadrou, né? O que levou a gente ao diagnóstico, como a gente descobriu, vocês vão encontrar no próximo vídeo. E eu tive todos os tipos de olhar, né? Eu tive o olhar de dó, né? Que as pessoas, ai Mari, não acredito. O que eu não entendia, porque pra mim eu não quero dó, né? Não tem que ter dó. Eu tenho as dificuldades do Murilo, igual outras crianças têm as dificuldades delas, né? Eu tive o olhar de assustado, né? De não acredito, meu Deus, por quê? Como se fosse a maior sentença do mundo, e não é. Tive gente desacreditada, né? Falando assim, Mari, não, é mentira, não é isso. O Murilo não tem cara de autista e... Não tem mesmo, porque o autismo não tem cara, né? Quem ficou comigo nessas reações que a gente teve, de pessoas que a gente contou, foi o meu marido, né? Que se ele não fosse meu amigo, gente, a gente tinha se separado, porque a gente enfrentou uma fase muito difícil de adaptação, né? Não de aceitação, mas de aceitação do outro, que pra mim, a parte mais difícil foi contar para as pessoas, né? Então, se eu estou fazendo isso aqui com essa cara, tipo, eu não derramei uma lágrima durante esse vídeo, e não é porque eu não senti, não é porque eu tô fazendo disso uma coisa boa, é porque eu me preparei muito para estar aqui para falar com vocês, e eu quero que vocês levem isso como eu e meu marido estamos levando, sabe? De uma forma leve,
também, né? Então, quando vocês vierem me dar o carinho de vocês, né, que seja leve, eu não tô carregando nenhum fardo. É como tem que ser, né? E está sendo como Deus quis que fosse. E eu sempre agradeci por ser mãe dele, porque se ele me escolheu para ser mãe dele, é porque eu tinha um propósito, né, de vida. E eu podia ser a melhor mãe que ele poderia ter. Então, ele que me escolheu, né? E eu só tenho a agradecer. Em nenhum momento eu questionei Deus, né? Eu sempre agradeci. Agradeci pela saúde dele, agradeci pela inteligência. Às vezes eu me pego tendo que explicar, tipo, porque o Murilo, ele é muito carinhoso. E isso é uma característica muito do autista, né? Se a minha mãe, a avó dele, tá no elevador, ou uma outra pessoa que ele não conhece tá no elevador, pra ele é como se fosse a mesma coisa, né? Então, às vezes, ele quer ir no colo de pessoas estranhas, ele pega na mão de gente que tá no elevador, ele quer colo, assim, se a gente tá num banco, por exemplo, ele vai e deita no colo de uma pessoa que ele não conhece, que crianças que não têm o espectro não fazem, porque tem receio, e ele faz. Só que como ele não tem característica física, as pessoas ficam assustadas, né? Isso é a parte mais desconfortável, é falar para as pessoas que, tipo assim, ele está agindo dessa forma porque ele tem autismo. Essas coisas que mudaram na nossa rotina. Antes a gente não entendia o comportamento dele. Teve uma vez que eu mudei aqui o quarto dele, que vocês sabem que eu mudo toda hora. Eu mudei aqui o quarto dele e ele assistiu isso. Ele chorava, se jogava no chão. E eu, filho, não, tá tudo bem. E é porque eles não gostam de mudanças severas, né? Então hoje jamais eu deixaria ele assistir isso. Se eu fosse mudar, eu ia conversar com ele primeiro, né? E contar. Então, assim, o que mudou pra gente foi a gente começou a entender mais o Murilo, entender os comportamentos dele, né? E muita coisa faz sentido. E quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente falou, putz, é isso, né? Então, o que mudou pra gente foi o que a gente não entendia no comportamento dele, agora a gente entende e a gente tem que explicar isso pras pessoas, né? A gente colocou ele numa escola que super acolheu com as outras crianças, ele evoluiu demais já desde que ele entrou nessa escola, então tá sendo super legal. Quando a gente contou, eles falaram, não, Mari, tudo bem, não tem problema, aqui a gente super acolhe, aqui a gente vai tratar ele como ele merece ser tratado e fazer tudo pra desenvolver ele. Escrevi uma cartilha pra escola dizendo tudo que o Murilo e como ele se comporta, e desabei, gente. Eu não imaginava que ia ser tão difícil ele ir pra escolinha e ter que o jeitinho dele, saber que as outras pessoas vão ter que aprender a lidar com esse jeitinho dele que a gente já sabe também. Enfim. Ai, tá muito difícil, tô falando com amigas aqui, tô chorando e desabando porque ele não tá em casa. Porque na frente dele eu quero sempre passar segurança, que não quero passar sem segurança pra ele. Tô fazendo esse dia lembrando do vídeo que eu gravei pra vocês falando que eu ia pro hospital. Nossa, passou um filme na nossa cabeça, gente. E isso é uma coisa que me pega muito, que eu falo, meu Deus, será que ele vai sofrer com isso lá na frente, né? Das pessoas tratarem ele diferente? É a única coisa que, tipo assim, passa pela minha cabeça. Ai, Mari, você já pensou se você vai ver seu filho casando? Não, e quem disse que criança que não tem nada vai casar, né? E quem disse que, tipo assim, a criança nasceu e não tem nenhum diagnóstico e ela vai decidir casar? E quem disse que casar é certo? E quem disse que ela vai chegar à vida adulta, assim, a gente não sabe. Trem, você tá feliz? O trem, meu amor. Passarinho! Do que é? Manga. Manga, sorvete de manga, né? Você gosta? Manga. É claro que quando a gente engravida, a gente não quer que o nosso filho tenha nada. A gente só quer coisas boas pro nosso filho, né? A gente jamais imaginou... Eu jamais passei pela minha cabeça que eu ia ter um filho autista, né? E tá tudo bem se tiver, porque vai mudar só uma coisinha na rotina, né? Só vai mudar alguns aspectos. Todas as crianças têm as suas dificuldades. E se não fosse isso, a dificuldade do Murilo, talvez seria outra. Todo mundo é diferente, né? E os autistas também. Então, muita gente que assiste esse vídeo, que pode estar assistindo esse vídeo, que o filho também é autista, vai falar, nossa, meu filho é diferente, ou meu filho faz isso, ou o Murilo não faz. Porque todos são diferentes. O Murilo nunca teve restrição a barulho, ele sempre foi para os lugares com a gente, ele fica com um lugar que tem muita gente, que tem muito barulho.
parte na vidinha do Murilo é fazer o agora, o tudo que eu posso para conseguir com que ele alcance o desenvolvimento das outras crianças e consiga que seja mais fácil para ele, porque quando ele tem uma crise, quando isso é externalizado, quando ele corre de um lado para o outro, é porque ele tá tentando regular alguma coisinha que não tá certa ali dentro dele, né? Então eu estou aqui apenas como uma facilitadora para deixar com que essas coisinhas que ele passa seja mais leve. Além da terapia dele que mudou a nossa rotina, mudou a nossa vida também, né? Eu sou empreendedora, então, né, muita gente fala, é porque você pode. Eu também tive que abrir mão de muita coisa, sabe? Eu tive que contratar uma pessoa a mais, ou seja, deixar de ganhar um valor que eu ganharia para colocar outra pessoa na minha empresa para cuidar de uma parte que eu não vou conseguir cuidar mais, que é na parte das manhãs, porque eu tô em terapia com ele. Vocês vão ver um pouquinho da nossa rotina nos próximos vídeos. Gigi. Tigre. Raposa. Zebra. Como? Elefante. Eu tive que me incluir no orçamento também, então a minha terapia eu tive que colocar no orçamento. Ele não tá fazendo uma das terapias que ele precisa fazer, porque eu tive que abrir mão, porque eu tive que me colocar nas terapias, porque eu preciso estar muito bem para cuidar dele. Então essas coisinhas que a gente vai adaptando, né? A gente vai mudando e tá tudo muito novo, né, gente? Ele é muito novinho ainda, então eu sei que muita coisa vai mudar. Algumas coisas do espectro ele não apresentava e ele tá apresentando agora. A restrição alimentar dele tá ficando cada vez mais forte agora. Ele, por exemplo, não come fruta nenhuma. Então tem coisas que quando ele vai avançando a idade, vai aparecendo mais coisas, mas como ele já tá em terapia, isso vai ser quase consertado em tempo real, sabe? Então, a minha dica é, se você tá vendo esse vídeo, eu sei que muita gente vai ver esse vídeo e vai enxergar características no seu filho e vai ver, porque se for alguma coisa, quanto antes você descobrir, quanto antes for tratado, menos o seu filho vai sofrer. Tô me acabando de chorar aqui no trânsito. Acabei de receber uma foto que o Henrique foi buscar o Murilo na escola. Fui trabalhar, tô saindo de uma reunião. Ele todo bonitinho, aí eu pedi tanto pra Deus acompanhar ele nessa nova jornadinha na vidinha dele, pra ele se sentir seguro. Deu certo. Tô muito feliz e orgulhosa dele. Agradecer. Eu quero dar um abraço em vocês também que estão aí do lado da telinha. Eu sei que esse vídeo vai chegar em muitas famílias. E quero dizer que agora, além das festas, além da Mari empreendedora, além da nossa rotina maluca de mãe empreendedora, vocês vão ver um pouquinho da minha maternidade atípica também, né? Tem dia que eu tô forte, tem dia que eu tô fraca, tem dia que eu choro, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu vou compartilhar com vocês, tem dia que eu vou ficar mais quietinha na minha, mas o que eu quero mesmo é contar pra vocês, porque vocês fazem parte dessa história, né? Vocês estão comigo desde o meu primeiro vídeo, quando eu vim contar pra vocês da gravidez Murilo, e agora é uma parte tão importante da historinha dele também, de contar essa pequena mudancinha de rota que a gente teve aí, né? A evolução dele vai ser tão grande, que daqui a pouco ele vai estar de alta das terapias. Eu tenho certeza. Gente, o Murilo não vai deixar de ter autismo nunca. O autismo não tem cura, mas ele pode ser muito bem corrigido e desenvolvido, né? As crianças aprendem, elas são maravilhosas e cada vez mais as crianças estão mais inteligentes e mais capazes de lidar com as diferenças, né? E o mundo está sendo preparado para isso também, para lidar com crianças diferentes, para lidar com adultos diferentes, né? Tem muito adulto que tá descobrindo autismo agora, porque o autismo é genético, então pode ser que veio do pai dele, ou pode ser que veio de mim também, ninguém sabe. A gente ainda não fez o teste genético, embora a gente queira fazer para saber realmente se isso é genético, isso influencia até num segundo filho. Então não é que hoje em dia tudo é autista. Eu ouvi isso, gente. Hoje em dia todo mundo é autista. Não é isso. É que hoje em dia tem mais conhecimento das informações e por isso tem mais diagnóstico. E por isso tem tanto adulto descobrindo o diagnóstico agora, né? Porque acaba descobrindo na criança, no filho, e descobre que é genético e descobre que o pai ou que a mãe tem. Então eu queria agradecer muito vocês que chegaram até aqui nesse vídeo, que vocês estão realmente com interesse sobre o diagnóstico do Murilo, sobre a evoluçãozinha dele e
agradecer todo mundo, né, que agora eu vou compartilhar um pouquinho mais dessa maternidade atípica. Eu quero compartilhar muito com vocês, quero muitas amigas dessa maternidade atípica também, pra gente fazer muitas trocas e ir conversando. E no próximo vídeo eu digo como a gente descobriu, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias aí do outro lado, tá bom? Um beijo, obrigada, 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 obrigada. Tô muito feliz de retomar aqui no YouTube e até o próximo vídeo.